Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Você tem certeza da sua salvação? Em outra mensagem recente, eu pedi para refletir sobre essa pergunta, embora uma pergunta difícil, talvez que incomoda. A mensagem dos apóstolos de Jesus não foi sincretista nem ecumênica. Eles pregaram uma mensagem radical e exclusiva. Pedro desafiou os ouvintes em Jerusalém com estas palavras em Atos 4, versículos 11 e 12. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. Mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Uma mensagem exclusiva. Cristo é o Salvador profetizado. 700 anos antes do nascimento de Jesus, Isaías transmitiu a palavra do Senhor em Isaías 53, versículos 11 e 12. Ele disse: Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A profecia da salvação em Jesus Cristo, seu sacrifício na cruz, feita 700 anos antes do nascimento de Jesus. Cristo também é o Salvador presente. Jesus veio ao mundo. Ele se manifestou aos seres humanos. Seu parente, João Batista, o identificou como o Salvador. As palavras dele, registradas em João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Durante seu tempo na terra, Jesus falou e agiu como Salvador. Ele foi inequívoco ao dizer: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, versículo 6. E ele agiu como Salvador. Várias vezes ele perdoou os pecados de outras pessoas. Pode ver Marcos 2, versículo 5 e vários outros textos que mostram Jesus perdoando pecados, porque ele é o Salvador. Cristo é o Salvador poderoso. Jesus foi exaltado para dominar. Esse Cordeiro é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, diz Apocalipse 17, versículo 14. Depois da sua vitória sobre a morte e o pecado, ele mesmo afirmou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, versículo 18. E ele é poderoso para salvar. Diz Hebreus, capítulo 5, versículo 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Por outro lado, Jesus é poderoso para punir. Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 7 e 8, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Ao reconhecer Jesus como o único Salvador, devemos compreender e aceitar as condições que ele revelou para receber a salvação. E vamos refletir sobre essas condições em algumas outras mensagens nos próximos dias. Lembrando hoje que a nossa esperança vem exclusivamente por meio de Jesus Cristo.
A pergunta do último episódio foi: qual dos apóstolos disse sobre Jesus? E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. As alternativas: A. João, B. Pedro, C. Paulo e D. Tiago. E a resposta certa vem de Atos capítulo 4. O apóstolo Pedro fez esta declaração. E a nova pergunta: as pessoas de qual cidade na Europa receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim? Alternativas: A. Filipos, B. Atenas, C. Tessalônica ou D. Bereia. A resposta no próximo episódio. E vamos fazer a mesma coisa, de receber com avidez e examinar as escrituras para ter certeza da vontade de Deus para a nossa vida. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.